Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e o Cruzeiro empatou com o Corinthians ontem por 2-2 em amistoso disputado em São Paulo. O Cruzeiro chegou a estar vencendo por 2-0, mas acabou cedendo o empate. Vamos aos melhores momentos do jogo. E aí, Guilherme, o que podemos dizer desse Cruzeiro que começou aí com o mesmo time, o Mano manteve o mesmo time e mesmo assim saiu na frente e depois... O Mano fez o que ele está acostumado, né? Ele colocou para jogar o time que estava trabalhando, o time que estava treinando, o time que vinha já jogando os últimos amistosos, né? Jogou o próprio contra o Corinthians e perdeu de 2-0, contra o Coimbra, e ele manteve a regularidade, digamos assim, do Mano Menezes, né? Ele não... É aquilo que ele sempre fala, o time que treina é o time que joga. Então, o Cruzeiro começou melhor ontem, né, em relação aos últimos compromissos. Abriu 2-0, como você bem falou aí na chamada, mas deixou o Corinthians empatar. A gente vai ver aí, inclusive nesse lance aí, ó, falha foi o da gol defesa? do Paulo César. Foi falha da defesa, uma Cobertura... falha individual do Dedé, principalmente. Mas ali, que deixou... ali tinha que estar o Egídio ali para cobrir, não? Mas no caso... A bola que foi perdida ali, o Dedé que não conseguiu desarmar o Rodriguinho, isso mata todo o sistema defensivo também, né? Que estava se recompondo de um lance. Então foi muito rápido. Esse aí, se o zagueiro comete faz um gol contra desse, cara, ia rodar o mundo. É para multar o salário, porque foi realmente um lance estranho. E o Cruzeiro, como eu disse, fez o primeiro gol, né, com o Rafael Sobis, realmente fazendo o papel lá do camisa 9. Esse pênalti bizarro que Isso aí, eu até cheguei a falar que eu tinha certa dúvida no Twitter, mas depois eu refiz lá um novo tweet, refiz o tweet e falei que de fato não foi pênalti. Um erro muito grave do árbitro. Muito grave. Mas seu primo, Fred, parece com o Fred Jota. Pois mas aí, Edu, é o que a gente fala, né? Se tem o VAR agora virou onda, virou moda. Breno, claro, mas eu acho que esse lance não era nem de VAR, cara. Foi muito grave, foi muito claro. Sim. Eu de primeira assistindo um jogo pela televisão, falei, nada. Não, foi de VAR, sim. De VAR. Várzea. Muito ruim. E é o que você falou, agora volta o Brasileirão sem o hábito de vídeo, né? E a gente ficou mal acostumado. Teve um jogo na Série B, no Paysandu, que o cara pediu o VAR. Né? Nós comentamos Paysandu e Curitiba. E agora, e isso vai acontecer. Vai levar os árbitros a chegarem um pouco mais pressionados. Porque em breve, não tem como fugir disso. Eu acho até que os clubes vacilaram não já ter batido o martelo e, não interessa não, vou botar dinheiro no meu bolso aqui. Eu era totalmente a favor de ter, desde o Campeonato Brasileiro. Como dizia o Roberto Marques, o antigo narrador, não adianta chorar, né? Agora, a gente percebeu ontem que o Cruzeiro, pelo menos no primeiro tempo, no começo, foi pra cima. Mudança de postura. Né? Teve uma postura diferente. Quem reclamava muito daquela situação de setor defensivo, a gente viu o Sobis fazendo um gol de centroavante, né? Aquela infiltração pelo meio com assistência do Robinho. Deu pra ver evoluções, né, Fred, aí já ontem, né? Sem dúvida, né? Mas eu acredito que foram dois jogos diferentes. Como foi no Mineirão? No Mineirão o jogo foi muito ruim, né? O Cruzeiro foi muito abaixo. O Corinthians também foi mal no Mineirão. Foi um peladão, todos os dois foram mal. Vamos ser franco, né? O jogo de ontem mostrou um time muito mais consistente no primeiro tempo. O amistoso serve para isso também. Para o técnico ver quem que ele pode contar e tudo. Então, o segundo tempo eu nem considero tanto assim, em termos de um conjunto da obra da partida de ontem. Mas que mostrou evolução, na minha opinião. Até na movimentação, na compactação, foi muito superior. Na minha opinião. O torcedor fica preocupado, porque o Cruzeiro tem um mata-mata logo na segunda-feira, depois da Copa do Mundo. Mas esquece que o Atlético Paranaense também está parado, deu folga, trocou de treinador, voltou a trabalhar agora, também está se preparando. Vantagem, né, Paulo? O Cruzeiro já entra com a vantagem. Porque fica parecendo que o Cruzeiro vai jogar na segunda-feira com um time que está em plena atividade e que não parou da Copa. Nossa, agora segunda-feira o Cruzeiro está mal, vai perder a vaga. Pô, o Atlético Paranaense também está parado. A diferença é que a gente viu o Cruzeiro. O Cruzeiro marcou 2 amistosos, transmitiu o jogo-treino que fez contra o Coimbra. E aquele negócio, teve evolução, teve muita gente que fez um drama danado por causa daquele jogo aqui em Belo Horizonte contra o Corinthians. Não tinha porquê, e também não tem porquê fazer drama desse jogo de ontem. As falhas que aconteceram, elas vão continuar acontecendo com todos os times da Série A que estão voltando agora. Gente, é praticamente uma pré-temporada que o time está fazendo. É como se estivesse voltando de um período de férias.
A Copa do Mundo parou para todo mundo aqui no futebol brasileiro. Então tem que ter calma. O Mano deixa isso muito claro nas entrevistas, está preparando o time para jogar contra o Atlético Paranaense, time que ainda vai ter outros jogadores que vão chegar e são titulares. Então, já que você está falando do Mano Menezes, antes da gente chamar o Mano, que ele vai falar isso aí que o Edu falou, sobre os reforços que ele vai ter para segunda-feira. Eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então, pessoal, não se esqueça, se está procurando de emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Técnico Mano Menezes falou se o jogo aí de segunda-feira contra o Atlético Paraná pela Copa do Brasil, se ele vai contar com Raniel e Arrascaeta. E também comentou sobre o posicionamento aí que ele vem testando o atacante David. Já conto com os dois. A partir de amanhã, 100%. Raniel a gente deu uma segurada um pouquinho mais, exatamente para ter uma segurança, né? Para o jogo do Atlético Paranaense é o centroavante, mais centroavante que vamos ter. E, ao mesmo tempo, a colocação do David por dentro se deve exatamente pela necessidade da equipe. Ele é um jogador de beirada, ele é um jogador de drible, um jogador de arrancada e pode fazer isso também mais centralizado, porque tem menos gente para driblar, tem menos gente para arrancar. E quando arrancar e tomar a frente da jogada, vai sempre estar muito mais próximo do gol. Mas eu sei que a característica dele é mais para um jogador de lado. Nós estamos pensando nele, em princípio, para um jogador de lado. Bom, né, Guilherme? Porque aí agora elucidou um pouco essa dúvida, porque muita gente começou, até a gente começou a colocar aqui no programa que essa situação de usar o David mais centralizado, nos treinos, tudo, podia ser já pensando aí no substituto. Aí, de repente, agora o Raniel tá voltando, contratou o Barcos, então a gente já tá sabendo que o David vai ser aquele homem de beirada de campo. E já deixou claro, segunda-feira contra o Atlético Paraná, tem Raniel e Arrascaeta. Sim, a gente até tinha comentado essa possibilidade aqui no programa de ontem. O Arrascaeta, inclusive, já está em Belo Horizonte, estará na Toca da Raposa na tarde de hoje para treinar com os companheiros. E essa questão do David é muito para o Mano fazer um teste mesmo. Um amistoso serve para isso, para fazer algumas experiências. Alguns torcedores me questionaram porque o Mano não fez experiência com atletas da base. Ele não pode simplesmente puxar um jogador da base que nem se adaptou com os jogadores em treino, né, do time principal e colocar. O último que ele colocou, o torcedor Marcelo execrou o Marcelo, criticou o Marcelo. Então tudo tem que ter calma com esses jogadores, não pode colocar a qualquer momento. Inclusive o Marcelo que fez o gol do Cruzeiro na vitória contra o Botafogo na estreia do time Sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria. Agora, segunda-feira, então tem aí, mas a gente comentou aqui, né? O Cruzeiro deve treinar sexta, sábado, 2 dias para treinar, para adaptar de novo a Arrascaeta a estilo. Ver o que o Edu falou, comentou sempre aqui, Jota, como é que vai estar a cabeça do Arrascaeta, afinal ele não fez a Copa do Mundo que ele imaginava. Agora, com Arrascaeta e Raniel nesse time não tem mudanças assim, a não ser de postura, em relação ao time que vinha jogando antes, né? O Cruzeiro ganha muito com a Arrascaeta, né? Ganha muito. Eu acho que a experiência dele na Copa não foi boa, a gente levar em conta apenas a questão técnica. Mas o fato de um jogador participar de uma Copa do Mundo, ele começou como titular do Uruguai, decepcionou, eu entendo, perdeu a posição, foi praticamente relegado a segundo plano, mas vem com aquela sensação bacana, né? Para qualquer atleta profissional, participar de uma Copa do Mundo é uma coisa muito, muito boa, né? O Cruzeiro que pensou de repente em fazer um dinheirinho com ele, talvez demore um pouquinho mais, mas dentro de campo ele faz uma diferença, é outra coisa. Na minha opinião, é um titular absoluto, na minha opinião. A minha dúvida é só se vai contar com ele e o Raniel como titulares desde o início. Eu sei que vai contar com os dois para o jogo. Eu não sei se vai contar desde o início. Você acha que ele pode, de repente, repetir esse time?
Acho que sim. A gente até conversava hoje mais cedo lá no 98, o Pio esteve lá com a gente e o Mano usou o mesmo time, pelo menos iniciou o mesmo time, a mesma formação nos 3 amistosos / jogos treino. E o Mano tem aquela frase, time que treina é time que joga. Ele pode, hoje o time não vai treinar, o Arrascaeta volta e ele começa o trabalho na toca. Mas amanhã e sábado pode ser que ele treine o time de segunda-feira já com Arrascaeta e Raniel. Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que o time que entra em campo segundo, o que entra em campo, que começa o jogo, é o time que começou o jogo contra o Corinthians. Depois, Arrascaeta e Raniel podem entrar. E para os torcedores que estão aí ansiosos com Barcos para segunda-feira, não dá, né? Porque tem que... Ainda abre a janela de transferência na própria segunda-feira, então também não dá tempo para ele poder ser inscrito. Tem também uma adaptação, não dá para poder o cara chegar, mesmo que estivesse jogando, já chegar sem treinar e entrar, né? Tem que conhecer um pouquinho mais da filosofia, ver como é que ele se encaixa, né? Talvez para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, acredito que o Barcos possa... É o final de semana. Que é no final de semana, o Barcos possa... Na quinta-feira contra o América também você não acredita? Também não, acredito que não. Até porque ele vai chegar, tem que fazer todo aquele preparativo... documento, porque ele está vindo de fora do Brasil, apesar de já ter trabalhado aqui, tem aquela toda a burocracia de pedir autorização para um estrangeiro trabalhar no país, a gente sabe como é que isso funciona, demanda tempo. Então, na minha opinião, acredito que o Barcos vai ter aí condição de jogo no fim de semana, quem sabe. E como a gente já falou aqui, uma contratação importante, abre um novo leque para o Mano Menezes, que tinha só o Raniel pelas contusões de Sassá e Fred, e o Cruzeiro ganha muito com a chegada do Barcos, que é de fato um camisa 9, um jogador importante, tem faro de gol. Quem sabe aí alcance o sucesso também no Cruzeiro. Te agradou, Fred, a chegada do Barcos? Eu acho uma boa aposta, porque falar que a gente acompanha a LDU, né? Não dá pra gente falar que a gente acompanha para saber a condição real dele. Os números são bons. É um jogador experiente. Essa questão de adaptação, para mim, é um período que vai ser muito mais rápido. Com ele não conta muito, porque ele já jogou aqui, a esposa é brasileira. Sabe como funcionam as coisas no Brasil. Já jogou no Mineirão contra o Cruzeiro várias vezes. Várias vezes. Até gol contra o Cruzeiro, estava ouvindo no 98 ontem. Uma das defesas bonitas que o Fábio fez em 2013, se não me engano, no título de 2014. Acho que o Barcos estava no Grêmio ainda em 2014, não me recordo. Foi no chute do Barcos. Essa pressa para que ele estreie, eu acho que o Cruzeiro está preparando o Barcos para as 2 competições que, na minha opinião, são o foco do Cruzeiro esse ano, Copa do Brasil e Libertadores. Não estou desprezando o brasileiro. O Cruzeiro tem que fazer um brasileiro digno, quanto melhor colocado ficar, o torcedor vai ficar mais satisfeito, mas o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro há 2 anos. O que o Cruzeiro tem que perseguir mesmo é a Libertadores e, financeiramente, a Copa do Brasil. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro aí no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que procura um hotel em BH com conforto, bom atendimento, comodidade, com bom custo-benefício. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí.